Abraão e o sacrifício de Isaque, o teste da missão impossível. Você irá conhecer a emocionante história de Abraão e o teste a que foi submetido para realizar uma missão inimaginável. Aproveite para deixar seu like e subscrever no canal. Abraão era um homem comum, mas com um coração extraordinário. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade de grande riqueza e cultura. Certo dia, ouviu a voz de Deus chamando-o para uma jornada sem mapas, sem garantias, apenas com uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e irei te abençoar. Abraão, mesmo cheio de dúvidas, armou-se de coragem e obedeceu. Era uma decisão muito difícil, ter que deixar tudo para trás, confiando apenas na voz do Senhor. Sua esposa ficou muito estressada, mas naquela época a esposa seguia o marido. Assim, com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, atravessou desertos, enfrentou perigos, conheceu reis e viveu em tendas. Quando faltava coragem, Abraão orava e sentia no coração que Deus respondia, renovando a promessa. Sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas havia um grande problema. Abraão e Sara não tinham filhos, e ambos já eram avançados em idade. O tempo passou, a promessa parecia cada vez mais distante, e a esperança quase se apagou. Até que, finalmente, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus cumpriu o impossível. Nasceu Isaque, o filho da promessa, o riso da velhice, a alegria do lar. Isaque cresceu cercado de amor e expectativas. Ele era a realização de tudo o que Abraão e Sara haviam esperado por décadas. Cada sorriso, cada passo, cada palavra da criança era um lembrete da fidelidade de Deus. Abraão via em Isaque não apenas um filho, mas o início de uma grande nação, o elo entre a promessa e o futuro. A família, finalmente completa, vivia dias de paz e gratidão. Abraão ensinava a Isaque que Deus tudo pode. Deus realiza o impossível. Deus transforma lágrimas em risos. Sara, antes marcada pela vergonha da esterilidade, agora era uma mãe realizada, e seu coração transbordava de alegria. Foi então que Deus, de forma inesperada, fez a Abraão o pedido mais difícil de sua vida. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sacrificar o próprio filho, Abraão foi tomado por uma intensa angústia e um turbilhão de emoções em seu coração. O filho tão esperado, o herdeiro da promessa, deveria agora ser entregue em sacrifício? Como conciliar a promessa de Deus com um pedido tão duro? Como explicar para Sara, para si mesmo e para o próprio Isaque? Abraão decidiu não compartilhar sua angústia nem com Sara, nem com Isaque, carregando o peso da decisão em segredo. Esse recolhimento pode ter sido uma forma de buscar força interior e evitar interferências que pudessem impedi-lo de executar a ordem de Deus. Abraão levantou-se cedo e começou a cumprir a ordem de Deus. Pegou um feixe de lenha, chamou alguns servos para o acompanhar e com Isaque partiu. À medida que caminhava com Isaque ao seu lado, as emoções se intensificavam. Abraão pensou diversas vezes em desistir. Ele sentia uma angústia enorme e a maior dor da sua vida, pois amava Isaque intensamente. A ordem de sacrificar o próprio filho lhe causou sofrimento esmagador. O pedido de Deus parecia um absurdo, pois contrariava a bondade divina e a promessa de uma grande descendência por meio de Isaque. A dor de perder o filho e de decepcionar Sara conflitava com cumprir a ordem divina. Essa imensa angústia acompanhava cada passo da sua subida. Mesmo diante de tudo isso, Abraão demonstrou amor e cuidado por Isaque, caminhando ao seu lado com ternura. E apesar de todos os sentimentos negativos, tinha um resto de esperança de que Deus proveria uma saída.
A ação prática e a fé em Deus permitiram que Abraão enfrentasse a ansiedade e cumprisse a missão mais difícil de sua vida. O caminho até Moriá foi longo e silencioso. Abraão caminhava com passos pesados, cada passo um ato de obediência, cada olhar para o filho um teste de fé. Isaque, inocente, carregava a lenha do sacrifício sem saber que ele próprio era a oferta. Ao terceiro dia, Abraão avistou o monte de longe. Pediu aos servos que ficassem ali, dizendo: "Fiquem aqui, pois eu e Isaque iremos até lá, adoraremos e voltaremos para junto de vós." Palavras cheias de esperança, talvez de fé, talvez de consolo. Abraão tomou a lenha do holocausto, pegou o fogo e a faca e junto com Isaque subiram o monte. No caminho, Isaque perguntou: "Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." E seguiram juntos. No topo do monte, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. O silêncio era absoluto. O pai levantou a faca para sacrificar o filho num gesto de obediência e de fé extrema. Foi nesse exato momento, quando a prova chegou ao limite, que a voz do anjo do Senhor ecoou dos céus: "Abraão, Abraão! Não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho." Abraão, com o coração transbordando de alívio e gratidão, olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Tomou o animal e o ofereceu em sacrifício no lugar de Isaque. E chamou aquele lugar de "O Senhor proverá." Após o sacrifício, o anjo do Senhor reafirmou a promessa: "Não me negaste o teu filho, o teu único filho. Certamente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz." Abraão e Isaque desceram do monte juntos. O relacionamento entre pai e filho e entre Abraão e Deus nunca mais seria o mesmo. A fé de Abraão foi provada e aprovada. Isaque, por sua vez, carregou para sempre a marca de ter sido o filho poupado, o filho da promessa, o filho do milagre, o eco da história. A história de Abraão e o sacrifício de Isaque ecoou ao longo dos séculos. Para os israelitas, tornou-se símbolo da fé intensa, da obediência absoluta e da confiança na provisão divina. Para os cristãos, apontou profeticamente para o sacrifício de Jesus, o Filho amado, entregue por amor à humanidade, mas ressuscitado pelo poder de Deus. A lição de vida. A história do sacrifício de Isaque nos ensina que a verdadeira fé é provada na entrega. Abraão amava Isaque, mas amava ainda mais a Deus. Ele estava disposto a entregar o que tinha de mais precioso, confiando que Deus era capaz de prover, restaurar e cumprir suas promessas, mesmo diante do impossível. Abraão tornou-se o pai de todos, exemplo de fé para todos os que creem. Sua história mostra que profetas e heróis bíblicos também sofrem com dúvidas e conflitos internos. Mas a chave para lidar com isso é confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos o caminho, mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando o coração dói. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos, subscreva no canal e aproveite para assistir os outros vídeos.